noite, dona Fabiana Moraes. Deixa eu dizer para vocês quem é essa pessoa que, além de tudo, é muito minha amiga, uma querida amiga. A gente não se vê há 200 anos, desde muito antes da pandemia. A Fabiana é jornalista, professora e pesquisadora do Núcleo de Design e Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco e agora está lançando esse livro que a pauta é uma arma de combate. Coloca a capa do livro dela, por favor, Gui. Cadê? Olha aí, Fabiana Moraes, a pauta é uma arma de combate, subjetividade, prática reflexiva e posicionamento para superar um jornalismo que desumaniza. Fabi, a primeira pergunta que eu faço para você é a seguinte: você escreveu esse livro para os estudantes, para a sociedade, para os jornalistas? Qual é o público que você pensou na hora que você escreveu esse livro? Oi, sim. Vocês me ouvem bem? Eu estou no celular, porque recebi o link assim na... Abri logo no celular. Boa noite para todo mundo e obrigada pelo quer convite. se organizar e entrar em seguida na... Não, tá tranquilo. Eu estou falando aqui, estou te vendo aqui na outra tela, super gata. Obrigada pelo convite. E eu escrevi esse livro, sim, assim, eu até coloquei isso na contracapa. Esse livro é uma declaração de amor. É uma declaração de amor ao jornalismo, sabe? E ao entendimento do que o jornalismo pode fazer para que a gente tenha, de fato, uma conversa mais qualificada sobre o que a gente chama de democracia aqui no Brasil, né? Uhum. E aí, depois eu quero até falar um pouco sobre essa questão da xenofobia aí e como a imprensa está relacionada fortemente com isso, antes mesmo do presidente cometer o ato xenófobo ali na live dele. Antes já tinha rolado várias manchetes xenófobas e classistas na imprensa. Mas antes, para falar do livro, é um livro que tem 3 reportagens minhas, uma chamada Ave Maria, que foi finalista do ESSO, outra chamada A Vida é Nelson, sobre os 100 anos de Nelson Rodrigues, e uma chamada Casa Grande Senzala, que ganhou o Petrobras de Jornalismo em 2015. Eu faço uma análise sobre a ideia de pautas, né, e como as pautas jornalísticas podem efetivamente provocar transformações, né, transformações sociais. E aí, até chegar a isso, eu discuto um pouco quais foram os caminhos trilhados pelo jornalismo até hoje, né? Um jornalismo de base muito classista, num país escravocrata, né? Como é que a imprensa brasileira se funda, inclusive com barões do café, né? Pessoas que tinham sido donas de plantéis de escravos. Então, a gente tem uma imprensa que está fortemente associada a esse patrimonialismo, né? Enfim, até hoje, isso é muito forte. Então, é um livro que é para jornalista e para estudante e para quem não gosta, enfim, quem não é de jornalismo também, assim. Eu acho que eu tentei escrever numa linguagem mais, né, para todo mundo. Sim. Você fala aí desses ricaços, né, que a imprensa brasileira surge já como representante do status quo, né? Mas a gente precisa sempre dizer, né, Fabi, uma coisa que, infelizmente, as universidades não ensinam muito, que havia uma imprensa operária que foi destruída pelo golpe de 64, né? Então, assim, toda a imprensa que era diferente do que a Fabi está falando, ela foi destruída pelo golpe de 64, a imprensa sindical, né? A imprensa, mesmo os jornais grandes que eram contra a ditadura foram destruídos. Né? Então ficou só esses representantes do patrimonialismo, né, Fabi? Sim. Essa imprensa, e antes, até mesmo ali quando eu falo nessa fundação, quando a empresa brasileira entra mais no seu aspecto comercial, né? Você passa a ter concorrência entre jornais, ali, enfim, isso já acontece no pós-abolição, um pouco antes, na verdade, da abolição acontecer, você já tinha um pouco dessa imprensa. E aí também tinha, que é bem importante falar, tinha já uma imprensa chamada a imprensa negra, né? Você também tinha, nesse momento, essa imprensa. Então, assim,
jornalistas, e mesmo aquele momento que você não tinha um jornalista profissional, né, eram muito advogados, médicos, não sei o que escreviam nos jornais, né, você não tinha a profissão jornalista ainda perpetrada lá nesse início, mas uma imprensa combativa, ela sempre teve presente também no Brasil. Acho que é super importante que você fale de fato isso, sabe, Sim? Porque senão fica parecendo que essas tentativas, né, de furar essas bolhas e de trazer elementos que ficam de fora dessa imprensa empresarial não acontece, elas acontecem, e a gente tem que dar visibilidade mesmo a isso, porque senão, se você não dá visibilidade a quem está tentando fazer a contranarrativa, quem é que vai dar, né? Assim, a gente de fato tem que prestar atenção nessa questão. E o que eu acho interessante, trazendo agora para cá, sabe, Cid, não sei se você concorda, mas ali no golpe de 64, 68, com as 5, a gente teve, mesmo essa imprensa profissional, profundamente tocada e amordaçada, e a gente vê... Depois de apoiar, né? Depois de apoiar. Depois de apoiar, e agora, a gente tem visto, a gente viu, a primeira coisa que Bolsonaro fez quando ele tomou o poder foi botar boa parte desse pessoal todo para ficar esperando por ele o dia todo, para cobrir a posse, sem água, sem ter onde sentar. Já estava dizendo muito a que veio. E aí você tem 4 anos, novamente, assim, tudo bem, as críticas aumentaram, foram mais, né, mais intensas, mais direcionadas, mais endereçadas, mas aí, quando você abre o UOL essa semana, né, logo depois do primeiro turno, a manchete do UOL é dizendo que Lula ganhou em 9 dos 10 estados com maior índice de analfabetismo. Essa frase, esse título, não foi Bolsonaro que levantou, não. Exato. Não foi Bolsonaro. Isso estava na CNN, isso estava no UOL, no dia 3. No dia 3, Bolsonaro vai falar sobre isso dia 5 na live. Usando, inclusive, sabe? A imprensa. Usando a imprensa para dizer, olha aqui, porque ele usa na conveniência dele, né? A credibilidade da imprensa, ela soa junto com a conveniência. Então, eu sinceramente acho isso, eu até escrevi isso, isso é a imprensa que é jet ski de gasolina de jet ski presidencial, sabe? É a imprensa que é atacada duramente, que é tratada, enfim, né, naquele cercadinho, daquele jeito, e depois está jogando o mesmo jogo. Então, na verdade, esse pedir democracia, esse acredito na imprensa profissional, é uma balela, né? É uma balela. Porque na hora do vamos ver, você tem novamente, né, esse antipetismo ali jorrando, essa antidemocracia, na verdade. Não é só um antipetismo, é uma antidemocracia. Eu estava pensando ontem, a Frente Ampla finalmente se reuniu. Ela aconteceu, né? Isso. Apesar daquele voto, aquele apoio envergonhado de Ciro, essa Frente Ampla se deslindou, que a imprensa tanto falou, né? E que o PT era esse partido, e que Lula é esse cara que não juntava, que não agregava, né? Essa frente ampla está acontecendo agora, só que não é a frente ampla que boa parte dessa imprensa queria. Ela devia estar sendo comandada pelo nome da terceira via, digamos assim, entre aspas. Você viu até agora essa frente ampla ganhar manchete? Não. O que explica isso? Eles botaram, o Rovai pegou outro dia a capa do Globo, tinha 3 fotos dos apoios do Bolsonaro. 3 fotos dos apoios. É impressionante, porque não é a frente ampla que eles queriam, sabe? Assim, não é a pessoa que está à frente. É impressionante. Então, assim, eu acho que é todos os dias cavar buraco para que isso novamente se repita. Eu, sinceramente, estou bem, assim, pouco, assim, não acho, sabe? Depois de tudo que a gente passou, e aí você olha essas manchetes, sabe? Você tem uma votação histórica do PT, você tem Lula ganhando por 6 milhões de votos. Sim, foi mais apertado do que a gente imaginou, é verdade. Mas você tem Lula ganhando por 6 milhões de votos, depois com Bolsonaro com a máquina inteira na mão, né? Dando drible legal com essa autorização do auxílio emergencial, né? Estado de emergência. Isso é um drible, né? Com Bolsonaro que não devia estar elegível. Bolsonaro não devia estar elegível, sabe? E a gente fica tratando tudo isso usando punho de renda.
para depois dizer assim, nossa, acredite na empresa profissional, acredite. Eu, sinceramente, assim, eu olho para isso e digo. Profissional. Você fala no livro assim, ó, que a pressa, né, na hora de fazer as matérias, não explica o racismo, o classismo e a exotificação, né, das populações indígenas ou nordestinas. Eu achei muito interessante quando você fala isso, né? Ainda mais para a gente, né, para mim, que trabalhei 10 anos em São Paulo sendo baiana e tudo. Eu queria te perguntar o seguinte: o jornalista do Sudeste de fato conhece a realidade do Nordeste, Fabi? Eu tenho minhas dúvidas. Sim, eu acho que esse negócio está tão, às vezes, tão entremeado, sabe? Uhum. Que eu fico pensando que até jornalistas, principalmente que estão mais nas capitais do Nordeste, Sim. acabam assimilando né, menos talvez, mas também assimilando uma compreensão que de fato assim está no imaginário popular brasileiro, sabe? Essa xenofobia está no imaginário, né? Uhum. E essa xenofobia às vezes ela não parece que é xenofobia, né? Mas é esse entendimento que o nordestino vota mal porque tem fome, né? Porque vota com o estômago. A gente já ouviu tudo isso. A gente já ouviu Desde a tudo época isso. dos tucanos, né? Exatamente, exatamente. Aí no livro, quando eu estava fazendo a pesquisa, eu achei um texto de Gilberto de Menstein, falando do Bolsa Esmola, né? Se referindo como Bolsa Esmola. Tem um texto do PSDB, do mesmo momento, falando Bolsa Esmola. E é muito interessante observar, né, como o que é que explica, eu acho que a imprensa devia, inclusive, se fiar nisso, o que é que explica o alto grau de escolarização, porque a ideia é dizer que pobre vota mal, pobre vota em Lula porque pobre vota mal. Exato. Não O tem subtexto. consciência. Quando é o contrário. Quem vota em Lula é o Exato, cidadão mais consciente do Brasil. Essa é a exato, verdade. exato. O que explica, na verdade, porque Ó, essa não é uma pedir aqui para o manchete. Gui. Gui, tem uma pessoa aqui no chat que está xingando a gente e tem um sobrenome, um nome, um codinome aí grosseiro, está incomodando as pessoas no chat. Pode tirar ele, por favor. Enfim, Sim, né? Querendo palco, querendo querendo palco, mas é palco. muito feio isso, né? Vai lá para a live do Bolsonaro xingar, vocês não têm nível Vai-se para embora. debater, né? Por que eu falo essa história do desconhecimento da realidade? Vou contar para você. Teve uma vez, quando o ACM estava perto de ser cassado, que eu fiquei muito chocada que o pauteiro da Folha me pediu para ouvir as pessoas de Umbanda na Bahia. A Umbanda, ela é muito mais comum no Rio de Janeiro, na Bahia, candomblé. Então, assim, eu fiquei muito chocada com a falta de Sim, conhecimento deles sobre as religiões de matriz africana. Isso já sim. faz um tempinho, eu espero que hoje tenha mudado. Mas aí, esses dias, um tweet da Vera Magalhães me chamou a atenção para o desconhecimento. Coloca o tweet da Vera, por favor, Gui. Olha só. Bahia ter segundo turno é má notícia para Lula. Bolsonaro já deu a entender que vai procurar semineto, Vixe, que pode reduzir a vantagem de Lula sobre ele. Esse tweet da Vera é gritante a falta de conhecimento sobre a situação na Bahia. É gritante, ela simplesmente não fez nenhuma apuração, porque, primeiro, as pesquisas apontavam que a Semineto ganharia no primeiro turno. Então, na verdade, segundo turno é ótimo para o PT, porque ainda mais com o candidato do PT na frente. E segundo, que houve na Bahia um voto muito forte de ACM com Lula. Com Lula. Se a ACM Neto no estado que teve mais quase 70% de votos para o Lula, se juntar a Bolsonaro, ele perde a eleição. Ele perde a eleição. Então, uhum. assim, eu fico impressionada, Fabi, como uma jornalista como ela, que é uma jornalista conhecida, né? Não tem conhecimento sobre o Nordeste. Não tem. Me soa mais como uma má vontade, sabia? Sabe? Uma má vontade, assim, porque é isso. Torcida. Tem uma coisa assim de
No dia que esse pessoal fizer no geral mesmo, assim, sabe, pegando as manchetes que saíram agora, não teve uma manchete, assim, logo no início, dizendo assim, Bolsonaro é o primeiro presidente candidato à reeleição a ficar no segundo lugar na história do Brasil, sabe? Sabe? Assim, isso simplesmente passou assim, tipo, bobagem, né? Lula é a maior votação que o PT já teve. Gente, assim, parece que dizer quando o pessoal falar isso, esse tipo de manchete sair, o terapeuta liga dizendo, vocês receberam alta agora, conseguiram superar, mas não supera. Mas hoje eu vi outra muito parecida, agora eu não lembro se foi no UOL também, que é assim, Lula vai tentar fazer as pazes com Marília Reis, em Pernambuco. Eles não brigaram em nenhum momento. Não brigaram. O que a gente queria era que o Lula apoiasse a Marília. E saiu. Isso. E ele não apoiou, assim, ele não subiu em palanque nem nada, e ele nem veio para cá muito, porque ele estava com o PSB, né? Assim, era Danilo Cabral. Mas, pelo contrário, ele em nenhum momento disse que não apoiava. Exato. Aí, sabe, é sempre uma coisa assim, dizendo, tenta, sabe? É sempre uma coisa que não é muito positiva. Que é mais torcida do que informação, né, Fabi? Vamos ser francos. Eu acho. É mais torcida do que informação. Isso é muito triste, porque jornalismo é informação, né? É por aí. E essas manchetes falando da relação analfabetismo e não sabe votar, só para eu concluir uma coisa que eu queria falar, a manchete, eu acho que poderia ser, né, que uma coisa que a gente já sabe muito bem, que o índice de escolaridade alto nunca, em nenhum país, explicou um bom voto. Assim, Trump não ganhava nos Estados Unidos, ou Berlusconi não ganhava na Itália, ou Bolsonaro não receberia tanto voto dos mais escolarizados no Brasil. Eu acho que essa é a manchete. E essa deveria ser a nossa preocupação. Como é possível que um candidato com o tamanho da desqualificação de Bolsonaro, né, que inclusive se expressa muito mal, né, que inclusive não apoiou porcamente a cultura no Brasil, que inclusive cortou verba da educação para bombar o orçamento secreto, sabe? Ou seja, em relação à cultura e educação, é pífio, aliás, é danoso, sabe? Essa elite escolarizada apoia essa pessoa. Quando o Nordeste, durante muito tempo, foi campeão, junto com o Afeganistão, salvo engano, em mortalidade infantil. Uhum. A partir de 2004 até 2014, está no livro, eu vi uma pesquisa, o índice de mortalidade da gente caiu 70% infantil. Na verdade, era mortalidade ao nascer. Uhum. Esse dado, que é um dado, 70%, isso, né, é um dado maravilhoso para o país. E é um dado que tem a ver com política pública. Só que era um dado maravilhoso relacionado à política pública associado a um governo que não é o governo que as pessoas queriam manchetar. Então, quando o Nordeste tem bons índices, isso fica escondido, porque o Nordeste tem que ser o lugar sofredor, o Nordeste tem que ser o lugar que está se fudendo sempre, desculpa o palavrão, o Nordeste tem que ser preencher esse mito do coitado, porque o Nordeste precisa dos heróis do Sudeste, sabe? Ser tutelado por esses políticos, ser tutelado. Então, assim, é uma repetição, sabe? Então, quando o Nordeste tem um índice maravilhoso que tem relação com vida e morte de crianças, isso não é importante. É importante que o Nordeste tenha mais analfabeto, sabe? Uhum. Não é importante quando o Nordeste cai em analfabetismo, é importante que o Nordeste tenha mais analfabeto. Exato. Por isso que eu falo no livro, né? Não tem objetividade jornalística nesse sentido nenhuma, quando, na verdade, tem uma imprensa que está muito mais interessada em manter as coisas como elas estão. Não tem vontade de fazer, sabe? Menina, estou falando muito, sim. Não, está ótimo, aqui a gente tem tempo. Essa história do ACM Neto Moreno, né, do ACM Neto Pardo,
tem muito a ver com o que você está falando, né? Eu me formei na UFBA numa época que quase não tinham pessoas pretas na Universidade Federal da Bahia, um estado com uma maioria imensa de pessoas pretas e pardas, né? Pessoas negras são a maioria do estado da Bahia e eu não tinha quase colegas negros dentro da UFBA, universidade pública. Esse número reverteu. Hoje tem 75% de negros na UFBA. E não é à toa que eles fizeram esse movimento aí esses Sim. dias. Né? Então, o fato dessas classes populares de maioria negra na Bahia estarem se conscientizando é um risco alto para essa elite branca. E o fato do ACM Neto se declarar pardo não é só por verba, Fabi. Não é só por verba, é porque ele sabe que no futuro muito próximo essas pessoas não vão querer mais votar em burguês branco na Bahia. Não vão querer mais. Né? Sim, sim. Mas você está fazendo. Mas o ACM Neto é preto, Sinara. Você está cometendo aí um. Ele passa aquele. Como é? Teve até filtro ontem, você viu essa? Que ele botou um filtro para aparecer moreno no Instagram. As pessoas não querem, né? Eu fiz um texto sobre isso, Fabi, e foi muito engraçado, porque o candidato do PSOL, que é negro, virava para o candidato do ACM, do Bolsonaro, que é pernambucano, branco, de olhos azuis, o João Roma. Foi exportado de vocês para lá. Sim, sim. Aí o João Roma, o cara do pessoal virava para ele e falava assim: tu já jogou bolinha de gude, rapaz? Tu já empinou a raia? Ele ficou passado. Porque é isso, uma hora esses coxinhas não vão criar mais, não vão conseguir mais. Não é possível que um estado como a Bahia, Fabi, nunca teve um governador negro em sua história. Vai ter o primeiro agora, caboclo, que ele é mistura de indígena com negro. Se o Jerônimo for eleito, ele será o primeiro governador da história da Bahia que é negro. Sim, pois é. Isso deveria nos chocar, né? Claro! Né? Isso deveria nos chocar. Como é que está aí a questão do segundo turno? Como é que está lá na Bahia essa questão do segundo turno, a diferença de Jerônimo para o... Como é que é? O Jerônimo conseguiu ultrapassar ele e chegar na frente, né? Acredito que dificilmente o ACM Neto ganhe nessa circunstância, né? Com o outro em tendência de subida e apoio do Lula. Acho difícil. Deixa eu só ler aqui um comentário de um seguidor aqui. Sérgio Bessorne mandou um superchat falando: Sinara, enviei ontem para você um texto chamado A Árvore da Prosperidade, para quem sabe ser aproveitado na campanha. Eu vou ler seu texto, Sérgio, mas eu digo para você, posso mandar, mas eu não sei se eu tenho esse contato todo lá na campanha, não, viu? O pessoal não... Eu não tenho contato assim. Tá? Que história, Sinara, tu é toda poderosa aí com o pessoal, desse de onda. Nada, eu fico achando que eu fico falando com as paredes às vezes. Olha, tem mais um do Sérgio Bessorne. O Alexandre prometeu prender, mas agora vem com muita multa, nada pedagógica a acusados de compra de votos. Tinha que mandar prender, né? Bom, deixa eu continuar aqui as perguntas que eu tenho para você. Sim, tem um outro exemplo, gente, que saiu hoje, porque a imprensa comercial, ela está fazendo... comprovando fake news e tal, e não sei o quê. Agora, quem é que aponta as fake news da imprensa comercial, né, Fabi? Porque essa manchete do Estadão sobre o Lula, tem ela aí, não tem, Gui? Falando, olha só, vídeo. Lula muda de posição e se diz contrário ao aborto. Não só eu sou contra o aborto, como todas as mulheres que eu casei são contra o aborto. Guinada do petista em relação ao tema prioriza eleitor evangélico. Isso é uma mentira. O Lula nunca, eu digo para vocês porque eu cubro eleições desde 89, o Lula nunca se declarou favorável pessoalmente ao aborto. O que o Lula fala é que o aborto é uma questão de saúde pública. Ele só fala isso, sempre foi o mesmo discurso. Então, o Estadão está cometendo fake news. Quem é que vai dizer que o Estadão está cometendo fake news, Fabi? Pois é. Ai, meu Deus, isso me dá tanta preguiça. Ai, meu Deus, sabe? Não contribui em nada com a gente tá ferrado com essa galera. Porque, bem,
é tão básico que, né, você perder tempo para explicar isso, sabe? Assim, o mundo acabando e você tem que explicar isso, né? O Brasil, há mais de 40 anos, legalmente, né, pessoas, é permitido o aborto em determinados casos, né? Exato. Então, a justiça brasileira prevê já isso, né? E isso o aborto no Brasil é legalizado dependendo né, se for estupro, se representa risco para a vida da mãe, tem várias questões, né? Tem Está no Código várias. Penal desde 43. Eu falei agora 40, desde 43, sabe? Aí é esse tipo, é isso que eu falo, é esse tipo de empresa que vem falar de democracia depois, sabe? Colocando um assunto como esse dessa forma descuidada, porque vocês querem afetar Lula, vocês estão afetando milhões de mulheres no Brasil, e principalmente, de verdade, crianças e adolescentes, né? Porque a maioria dos estupros no Brasil é cometido com meninas de até 13 anos de idade. A maioria, né? E grande parte das meninas engravidam e precisam ter os filhos, porque médicos não permitem, atrapalham, como a gente já viu vários casos que esses abortos aconteçam, as famílias se sentem culpadas, né? Esse tipo, é isso que eu falo, Cecinara. Eu não consigo ler uma manchete, um tweet como esse, só sendo desprezível em relação a Lula, mas é desprezível em relação à população feminina brasileira como um todo. É descuidado, sabe? É perverso. E A gente viu o que contribui para o aconteceu. clima do país, né, Fabi? Pois Contribui para a é, ignorância em torno do aborto. A imprensa tem pois um é. papel social de ser iluminista, de conscientizar as populações. Eles querem mandar mais obscurantismo, né? Não, deve ser, enfim, deve ser parte de uma seita secreta aí, que eu não quero nem dizer o nome, esse pessoal do Estadão. Olha só, a Maria Marta Antunes fala: Semineto é oportunista, queria mais verba que seria direito dos negros. Ele até poderia ter algum avó e bisavó negro de um lado, demonstrou seu oportunismo agora se declarando pardo. Olha, na verdade, o que tem na ascendência dele é árabe, né? Maron de Magalhães, ele tem um lado árabe, mas até onde se sabe ele não tem parente negro nenhum. Raimundo Miranda, boa noite, Sinara e todos da live. Sou grato aos governos petistas. Tenho 3 filhos formados no Instituto Federal do Pará. Consegui passar em concurso público aos 50 anos de idade. Bragança, Pará. Muito legal, Raimundo. Ailton Gomes, o Estadão vai acabar. A imprensa alternativa tem que bombar a fala de Lula. Vamos vencer as eleições, Sinara. Vamos, vocês são a imprensa. Mas nós somos Davi, né? Contra Golias. Davi contra Golias. Maria Marta Antunes, aborto é feito, mas depende da classe social a que se pertence, daí é aceito, não tem como controlar as clínicas ilegais. Não, o pessoal de direita leva as amantes, as namoradas, Pois as é, filhas, para a clínica particular chique, pois que tem é, todas as capitais brasileiras têm uma clínica de aborto chique. Essa é a verdade. exatamente. Exatamente. Só uma coisa sobre essa questão de ACM Neto, mesmo se ele tivesse um parente, avô, tio, pai negro, aqui no Brasil a questão do racismo ela está muito associada ao fenótipo, né? Ninguém olha para mim, nos Estados Unidos você sabe que tem essa coisa, isso de fato pesa, né? Quando você tem parente negro, porque tem a ver com a gota de sangue, né? Que você tem no corpo. Se tiver uma gota de sangue negra, você é considerado negro. Aqui no Brasil a gente sabe que não é assim, né? Minha mãe é uma mulher branca. Minha mãe é uma mulher branca. Quando minha mãe estava andando comigo, as pessoas perguntavam quem era eu. As pessoas não achavam que eu era filha dela, né? Então, a Sim. gente tem muito fenótipo aqui, o racismo no Brasil está muito pelo fenótipo, né? Então, quando o policial vai fazer um baculejo na pessoa, ele não quer saber se o pai ou a mãe dela é branco, por exemplo. Pode ser branco, ele está parando a pessoa porque ela é preta. Então, essa é uma questão para a gente pensar, sabe? Mesmo que você tenha, muitas vezes, na sua família, pessoas negras, enfim. Mas se você tem um fenótipo branco, você é mais bem tratado, no geral, né?
No geral, você é E mais bem ainda tem a tratado. questão que o repórter colocou com toda a propriedade, o repórter da TV Bahia colocou para ele, que socialmente ele não é visto como pardo. Não. Ele nunca tinha se apresentado assim. Uhum, É muito exatamente. conveniente agora. Você sabe que a Fabi, na verdade, gente, tem um artigo que ela publicou há muito tempo sobre essa história do político que se identifica como pardo. Você lembra, Fabi? Vixe! Quase foi. Nossa, eu achei aqui, eu fui olhar. Deixa eu só abrir aqui. Ela a Fabi, gente, ela é colunista do Intercept, tá? E aí eu fui olhar os artigos dela. Se vocês entrarem lá e procurarem por Fabiana Moraes, vocês vão ver todos os artigos. E aí tem um artigo dela, olha só, do ano passado, que fala o Ah, seguinte, sim. ó, o Brasil onde você é preto ou pardo somente quando interessa. Parece que foi escrito agora, viu? Denúncias de pessoas brancas se autodeclarando pretas em eleição da OAB-DF trazem novamente ao debate a instrumentalização da cor da pele como forma de ocupar um espaço historicamente negado justamente a negros e negras. Eu falava nesse artigo, Fabi, como isso é prejudicial, inclusive as estatísticas, né? Porque agora vai chegar lá, o Congresso agora tem muito mais pretos e pardos. Pois é. Na Bahia tinha até mulher loira dizendo que era parda. E não Sim. foram eleitas. Não foram eleitas. Sim. Eu vi umas fotinhas assim, o Congresso elege negros, não sei o quê. Quando eu vi as fotos, eu disse, nossa, porque nas universidades, por exemplo, eu sou professora na UFPE, né? Nas universidades, você tem banca de heteroidentificação, né? Que não é a coisa mais confortável do mundo, a gente sabe, mas é pelo menos ali um filtro para que você não tenha justamente uma quantidade grande de pessoas brancas, né? Entrando no lugar justamente de uma população que não conseguia acessar a universidade. Isso tem acontecido muito nos concursos públicos, né? Quando eu fiz esse texto, era por causa da questão da OAB do Distrito Federal, que também tinha tido, eu acho que teve uma impugnação, justamente porque um monte de pessoas brancas se inscreveram como negras para concorrer. E isso é um problema muito, muito sério no país, até porque é isso, né? A gente vai tentar, às vezes, uma banca tem que resolver centenas de anos de escravidão e de racismo na sua frente, né? Porque as pessoas que estão ali, eu sei que é muito sofrido para muita gente, que inclusive vem de uma família pobre, tem pais negros muitas vezes, né? E quando chega às vezes na banca, né? O fenótipo dela não é de uma pessoa lida como uma pessoa negra. Então, é um desafio, né? É claro que inclui muito sofrimento, muitas questões, mas que ainda é necessária essa banca, porque é muito grande o nível de fraude, Sinara, assim, é muito alto, sabe? E deixa de fora muita gente que, de fato, assim, não... Precisa, né? É, Que de fato exatamente. precisa. A Aura Vidal está falando aqui: minha sogra tinha pele morena clara, cabelo de índio. Ela é potiguar e no registro Eu também coloca sou potiguar. Eu Você também também é sou potiguar? potiguar. É sério, minha avó é potiguar. Olha só. Milena Rebouças, boa noite. Como está sendo maravilhoso esse programa da Fórum. Ai, que bom que você está gostando, Milena. Olha só, essa semana a Miri Lacombe, que também é nossa amiga, publicou um artigo que eu queria comentar com a Fabi, porque ela também já falou disso. Ó. Mídia deve assumir seu papel na naturalização da extrema-direita no Brasil. Né? A Mili está aqui puxando a orelha dos coleguinhas, porque eles estão naturalizando, né? Não estão fazendo a oposição que eles dizem fazer. Né? E a Fabi já tinha também publicado um artigo. A imprensa que insiste na polarização é cúmplice da barbárie, né? Agora, quando a gente fala nesse momento, quando a gente faz qualquer reparo em relação a isso, é um Deus nos acuda, né? A própria Mili foi publicar um artigo dando apoio à Vera, mas mostrando a responsabilidade dela e de outras. Você lembra?
e de outras jornalistas o machismo contra a Dilma, né? O processo de massacre que o Lula sofreu e que eles participaram. Né? Nessa hora agora, Fabi, onde a gente está precisando de todo mundo, fica ruim falar sobre isso, mas uma hora a gente tem que encarar essa discussão, né? Pois é. Pois é, a gente acabou de ver o tipo de tweet aí do Estadão, né? Isso é ser cúmplice da barbárie, né? Isso é uma forma de ser cúmplice da barbárie. Eu me lembro que após o primeiro turno em 2018, eu, assim como milhões de pessoas, assim, eu estava destruída. Eu estava destruída e eu não consigo, como jornalista, muito sinceramente, perdoar, né, o que nós, né, profissionais da imprensa, fizemos com o país, né, com a naturalização, com a higienização da figura de Jair Bolsonaro. Geralmente se associa muito a subida de Bolsonaro, a fama dele, a programas como Super Pop, CQC, né? Sim. Geralmente se coloca a conta a conta para esse pessoal, né? Desse entretenimento. Mas isso é uma mentira, né? Bolsonaro sai daí para depois ser higienizado pela imprensa profissional, né? Essa dita profissional, pelos cadernos de política, pelos cadernos de economia, através dessa grande imprensa mesmo. Não foi o Super Pop que higienizou Bolsonaro. O Super Pop mostrava Bolsonaro como aquele cara, entre aspas, autêntico, né? Uma vez que Bolsonaro começa a ser assimilado pelo mercado via Paulo Guedes, tudo isso, essa imprensa começa a naturalizar, sim, o discurso de Bolsonaro. E tem um exemplo, sabe, Si, que eu acho bem importante, eu sempre falo dele, porque eu acho ele pedagógico, né? É quando alguns jornais do Brasil, O País, eu acho que eu não me lembro agora, alguns jornais, eu me lembro muito do El País, porque o El País na época, fez um editorial, né, dizendo que era preciso chamar Bolsonaro como um candidato da extrema-direita. E aí, que é isso que o Emílio está falando agora aí, né? E aí, a ombudsman da Folha, no momento, eu acho que era Flávia Lima, ela também cobrou isso no texto dela, depois de 2018. E aí, eu achei muito interessante, porque o editor, não sei se ele é diretor de redação, eu sempre me esqueço, mas o secretário de redação, Sérgio Dávila, é isso, né? Ele disse que não chamava Bolsonaro de extrema-direita porque não era... Esse termo extremo, seja direita ou esquerda, era só para radicais ou quando os partidos usavam de violência. Eu acho que é muito significativo quando você tem uma imprensa que não acha que é violento falar que vai metralhar as pessoas, ou o discurso homofóbico, ou o discurso misógino. Sabe por quê? Porque isso não tem a ver com eles. Não tem a ver com eles. É como se tivesse ali realmente numa bolha de proteção, onde toda essa violência que era perpetrada por esse discurso, e que se esse ano teve, que eu conte aqui de cabeça, pelo menos 3 vítimas fatais da violência, perpetrada, inclusive, pelo discurso de ódio, né? Marcelo foi o primeiro ali no aniversário dele. Em 2018, a gente também teve, a gente lembra dos casos, né? A gente também teve casos de assassinato. Exatamente. E ainda assim se continuou fazendo dois ladismos. E ainda assim se continuou a não achar que aquilo ali era um discurso de violência. Então, o dois-ladismo, por mais que às vezes a gente fique brincando, não sei o quê, essa falsa equivalência, ou que a gente até canse dessa conversa, porque de fato é cansativo, mas isso é naturalizar a barbárie, sabe? Isso é natural. Eu queria realmente entender como é possível que uma imprensa que se diz tecnologicamente tão equipada, que está tão interessada em democracia, continue a ser tão refratária, sabe?
a própria sociedade brasileira, porque nós somos maioria na sociedade brasileira. Nós, mulheres, nós, pessoas negras, sabe? Pessoas pobres. Essa imprensa é refratária essa população. E aí depois fica dizendo, nossa, Carluxo é ocupado pelas fake news. Não é sozinho, não, sabe? Mas é uma imprensa que não consegue falar com o público de verdade, sabe? É uma imprensa que ignora esse público. Por exemplo, com esse tipo de coisa sobre o aborto, sabe? Também. Fala para a elite, né? A imprensa virou cão, age como cão de guarda da elite. Isso o Gramsci já dizia muito tempo atrás, né? Que eles só defendem os interesses dos patrões, né? Não estão interessados. Aí fazem campanha para ter mais negros na redação, né? Esse tipo de enganação aí. Eu gosto que faz anos, gente, que eu e a Fabiana a gente questiona o conceito de imparcialidade, né, Fabi? Você fala no seu livro sobre isso, né? Sobre a falsidade desse conceito da imparcialidade que a mídia profissional, profissional não, comercial, vende para as pessoas. Ah, nós somos imparciais. Que imparcialidade é essa? Que faz, que promove isso? Dizer que Lula é igual a Bolsonaro, que é uma mentira, uma fake news. É uma fake news. E aí você fala assim, é um jornalismo... Eu peguei uma frase que tua. O jornalismo é um incrível meio para desmantelar bombas. Mas será que a gente está desmantelando bombas ou a gente está ajudando as bombas a explodirem, né? A gente aqui, por exemplo, a gente vai tentando desmantelar enquanto outras são montadas, né? Aí, voltando aí um pouco para o livro, né? Eu acho que talvez a minha grande intenção ou o grande motivo de ser jornalista, e isso eu não tenho a menor vergonha de dizer, né? Quando entrei na universidade, eu tinha esse desejo e ele permanece comigo. Eu não estou aqui para brincar, eu não estou aqui para agradar ninguém, para fazer a cara de bonita, sabe? Para fazer jornalismo Rivotril. Não estou aqui para isso. Como é jornalismo Rivotril? Jornalismo Rivotril deixa todo mundo calminho, sabe? Como é? Jornalismo Vando, como ele diz. Fazer jornalismo Vando. Eu acho que jornalismo... Oi? Jornalismo Rivotril é para acalmar o povo, é isso? Para deixar todo mundo calminho, sabe? Tomar um café com Leda Nagli. Oi, Leda! Eu acho que o jornalismo, ele é capaz de promover transformações. E aí, se a gente foi capaz de produzir tanta violência, né? Se a gente é capaz de produzir tanta violência, se a gente é capaz ainda hoje de estar produzindo uma manchete cretina, como Lula vence 9 estados, 10 com mais analfabética, essa manchete cretina, sabe? A gente é capaz de fazer diferente. Quando eu falo de desmantelar a bomba, isso aqui é Moacir, meu... Estou vendo seu amor passando aí. Oi, Moacir, tudo bom? Tudo bom? Beijão, querido. Se a gente é capaz de produzir algo dessa natureza, a gente pode muito bem produzir uma discussibilidade, né? Uma forma de visibilidade, de dizibilidade, formas de ver e de dizer que superem esse tipo de desumanização. O que eu falo de desumanização é isso, sabe? É colocar nordestino como incapaz, sabe? É colocar indígena como preguiçoso. Aliás, nordestinos também, né? Foi o que a gente mais ouviu agora. A gente trabalha para sustentar vocês, a gente trabalha para sustentar vocês, eu trabalho para cacete, sabe? Moacir também, você também. Esse discurso é ridículo. Ah, nós trabalhamos. Quem é que não trabalha, gente? A pessoa, se não trabalhar, morre. Eles é que são ricos. Sabe? Eles é que são ricos e eles acham que a gente é que não trabalha. Pois é. Vai falar isso para os caras do Uber, que agora ficaram aqui trabalhando o Nordeste inteiro, entregando comida. Vai falar isso para as mulheres que estão fazendo bolo de pote para dar conta, porque estão tudo com trabalho precarizado em casa. Vai falar isso para os estudantes que largaram as universidades para ajudar pai e mãe, porque perderam emprego na Covid, sabe?
Uhum. Eu sinceramente, Sinara, volto a dizer, essas manchetes cretinas, elas precisam ser apontadas, ditas e expostas, sabe? Não me interessa, assim, não me interessa fazer boa figura com o UOL, ou esse ou aquele, porque isso é uma manchete cretina. Não estou falando que todas as pessoas que trabalham nesses veículos Não, sejam a nossa iguais. crítica não é aos trabalhadores. Exato, Não exatamente. é, é ao Exatamente. patronato. Ao Eu conheço patronato. gente boa que trabalha no Estadão, por Exato. Bons exemplo. Eu conheço. repórteres, Pois é, honestos, pois é, honestos, bons repórteres, estão aí dando furos, né? Estão fazendo o seu trabalho honestamente. A gente está pois falando do é. sistema, nossa crítica é ao sistema, ao patronato, né? A essa mentira, por exemplo, que eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa história da imparcialidade e também da falsa pluralidade que vendem sobre a imprensa no Brasil. Falam que a Folha é plural, porque ela convida gente. Mentira pura, né? Porque hoje eu acho que não tem ninguém quase de esquerda escrevendo lá. Mas não existe, gente, um veículo de comunicação plural. O que existe é uma imprensa plural. E a nossa imprensa não é plural. A nossa imprensa é toda de direita. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa mentira da imparcialidade, essa mentira da pluralidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Fabi. Uhum. Então, quando eu falei lá atrás sobre aquela questão de quando a gente começa a ter a imprensa comercial no Brasil e ter aí concorrência entre jornais, ali no começo do século XX, aliás, final do século XIX, começo do século XX, sem querer fazer algo e muito lá atrás, mas acho que é importante localizar também. A gente tinha a forma, as matérias, os textos que saíam nos jornais, eles eram muito claramente localizados em termos partidários. Uhum. Né? Você tinha grupos políticos que escreviam muito contra o outro. Os jornais serviam quase como uma forma, todo dia, um está dando um recado para o outro, né? Você tinha ali republicano, quem era monarquista antes, depois você tinha vários desses, né? Depois abolicionistas, depois quem não era abolicionista. Um abolicionismo é necessário dizer que estava muito relacionado a interesses comerciais, né? Que o Brasil seguisse, por exemplo, o modelo da Inglaterra, que já tinha abolido a escravidão fazia tempo e estava pressionando o Brasil comercialmente, se não fizesse, ia cortar parcerias comerciais. E aí, com o aumento da população, uma população que começa a ler, com a urbanização de São Paulo, né, que a metrópole vai se organizando, se tornando mais urbana, você vai tendo ali também a questão da cafeicultura aumentando, enfim, a cidade se industrializa, isso significa também um maior público consumidor. Então, o discurso da imparcialidade já começa a ser adotado desde ali, né? Desde ali, eu acho que a província de São Paulo, né, lança um primeiro número dela dizendo que vai ser um jornal para todos, que vai ser um jornal imparcial que consiga falar para todos. Então, o discurso da imparcialidade, ele já nasce muito relacionado a um interesse comercial para que o jornal pudesse se disseminar entre públicos diferentes e não que comprassem um jornal que tivesse claramente uma opinião ou outra. Isso tem uma relação muito forte mesmo com esse modelo comercial, a ideia de imparcialidade, né? Em primeiro momento. E também, é importante dizer, tem uma relação até mesmo com uma forma filosófica perpetrada pelo iluminismo, que é essa ideia de que tem uma certa normalidade, uma certa universalidade de fala, sabe? Que pode falar por todos. Tem é quase o olho de Deus. Um olho que, sabe? Que vê tudo e pode falar de tudo e não está contaminado com nada. Não tem paixões, não tem valores, não tem raiva, não tem partido. Fria, né? Uma coisa fria. Exatamente. Essa ideia, uma racionalidade que está acima de tudo e de todos. Isso também é um modelo que é muito caro ao jornalismo, porque tem, inclusive, uma ideia aí de ciência exata, né? Contar o fato como ele é, contar o fato como ele foi, sem que eu, né, tenha lados, tudo isso. Isso sempre foi, obviamente, utilizado, na verdade, para blindar, né, uma forma de fazer jornalismo, né, para comercialmente também se blindar em relação ao público leitor, dizendo, não, a gente não tem lado,
Mas isso sempre teve aí. Eu Aumentar acho o que público, né? Uma estratégia de marketing para aumentar o público, né? exatamente, exatamente. Mas assim, a gente não precisa ir muito longe para ver que isso. A gente já falou de boa parte aqui das coisas que a gente falou, já demonstram muito bem que a imparcialidade ela é um mito, né? Talvez um dos grandes mitos do jornalismo. E acho que hoje a população está bem ciente disso também, né? Você acha que o pessoal percebe? Porque o Bolsonaro ataca bastante a imprensa, né? Ataca, e eu acho que isso vai estar longe de ter, não ele só, né, mas a população também ataca a imprensa, que é uma pena, né, Uhum. E eu acho que isso deveria servir de modelo, pelo menos de situação, para que a gente, de fato, se revesse, mesmo essa imprensa comercial, né, como você fala, se reobservasse, né, porque se você tem ainda parte dessa imprensa como fiadora do bolsonarismo, de uma pessoa que está falando o tempo todo, que não vai permitir concessão, que não vai, que ataca jornalistas mulheres como atacou esse tempo todo, né? E você continua tendo aí principalmente é isso, né? Eu fico pensando numa jornalista mulher atacada por Bolsonaro, entrando na redação e vendo que o jornal dela está apoiando o Bolsonaro, alimentando o bolsonarismo. Mas, enfim, eu não sei, sabe, Sinara, eu estou um pouco descrente mesmo essa semana, não sei se depois disso que eu li, essas coisas com tudo que eu escutei sobre nordestino essa semana, e quando eu vi que, na verdade, o Bolsonaro estava só repercutindo textos da imprensa comercial, sabe, dá um tremendo desânimo, porque depois de 4 anos a gente está nisso, gente, sabe? A água bateu na bunda, está afogando daqui a pouco, e está tudo bem, vamos lá, assim, eu não sei, sabe? Depois eles vão se queixar, né? Oh, fomos censurados. É, Eu queria é, comentar um negócio com você. Não sei se não sei se você teve presente nas redes essa semana, mas essa semana houve uma experiência sociológica interessante. Parte da esquerda, do pessoal que faz agitação nas redes, principalmente no Twitter, usou uma estratégia bolsonarista, né? A estratégia de usar, não é fake news, mas pegar um ponto do discurso do Bolsonaro e transformar em meme, né? Em piada. Você fala no livro o que a imprensa fez ele, transformou ele, de certa maneira, no tiozão do churrasco. E essa estratégia do tiozão do churrasco foi usada pela esquerda essa semana com alguns assuntos. O assunto da maçonaria, o assunto dele dizendo que comeria o indígena cozido com banana, e também com a própria história dos nordestinos, né? Foi usado isso de uma sim. forma muito, muito forte e funcionou. Eles passaram a semana tendo que responder. Deu uma travada aí, Fabi? Acho que travou, não foi, Gui? Acho que ela caiu. Deixa eu ver aqui quando ela volta, e aí eu continuo o papo aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui nos comentários de vocês. Jean Carlos fala, excelentes reflexões. Elizabeth Coutinho, todo ponto de vista é visto por um ponto. O democrático não confia nesse jornaleco. Mister Bess, que aliás acho que o Lula não devia mais mencionar essa pauta, principalmente porque com esse Congresso esqueçam, infelizmente, o aborto não será legalizado. Eles perguntam para o Lula, né? Uma pegadinha em relação ao aborto. Você chegou a ver ouviu o que eu estava te perguntando? Cheguei, sim. Eu não Então, fiquei. essa estratégia funcionou, né? Funcionou. Eles passaram uma semana nas cordas, tendo que responder a isso. São aparentemente bobagens, mas é usar o mesmo jogo deles, né? Talvez esteja Uhum. aí a saída. O que você achou dessa estratégia, Fabi? Muita gente de esquerda falou: é baixo nível, Sim, é baixar o nível da campanha e tal. O que você achou? sim. Eu não fiquei tanto nas redes, eu confesso. Eu saí um pouco depois de domingo. Ontem que eu votei mais um pouco, mas eu acompanhei. É porque é isso, né? Chega no WhatsApp, tudo isso. Eu acho que em relação ai, meu Deus, esqueci o nome da questão religiosa dos maçons. Desculpa. Maçons, da Em maçonaria. relação aos maçons, eu acho que, de fato, é complicado que a gente
assimile essa questão de uma guerra religiosa, né? Porque, de fato, aí você, né? Se eu acho isso muito complicado, acho isso terrível em relação a religiões de matriz afro-brasileiras, né? Enfim, a questão religiosa é muito delicado, né? A gente está falando sobre qualquer coisa, a gente está falando sobre perseguição, algo que pode levar pessoas à morte, enfim, eu acho complicado. Agora, em relação à questão do indígena, a gente não tem fake news, né? Ele falou isso para uma entrevista para o New York Times. Eu fui dar uma pesquisada, ver se aquilo era verdade, e é verdade que ele falou isso, né? E aí, Sinara, tem uma coisa que eu acho sempre interessante, né? A gente passou esses 4 anos escutando o tempo todo dizendo que a esquerda não sabia jogar o jogo das redes, como o bolsonarismo sempre soube. E Sim. aí eu sempre fiquei pensando, mas quando vocês falam jogar o jogo da rede, é usar do comportamento antiético que eles utilizam nas redes? Como é que você consegue suplantar esse comportamento antiético em termos de visibilidade, de disseminação? Não suplanta isso aí, sabe? Então, se a gente for acompanhar eticamente essa questão, a gente vai estar sempre perdendo, sabe? Em termos de narrativa, porque, bem, Mas a gente ganhou, viu? Essa semana ganhou. sim, então, e a gente acabou que também ganhou por vídeos, porque o vídeo da maçonaria não é um vídeo falso. Não, não. É aquela Não é um coisa que vídeo falso. eu chamei de Nelson Rubismo. Aumenta, mas não inventa. Que é mais ou Não menos o que. não é um vídeo falso. Eu até vi um coisinha falso que era pegar um De livro lá atrás, não montagem. sei o quê. Mas o vídeo em si não é falso. Não. Assim como o vídeo ele falando sobre canibalismo, comeria indígena, também não é falso. Não. Então, eu acho o seguinte: se parte da disputa nesse momento que eles há tanto tempo fazem, esse pânico moral, né, se utilizando de mentira, falando, por exemplo, que Lula vai destruir família porque é a favor de aborto, porque, enfim, dissemina mamadeira de piroca em kits escolares. Então, assim, eu acho que é interessante também que se pense como é que a gente pode se utilizar da questão moral sem ter que produzir fake news, porque Bolsonaro não precisa produzir, sabe? A vida de Bolsonaro vários casamentos e fala sobre família. Eu acho que é só pegar quem é esse Ninguém sabe candidato nem e qual é a religião esquadrinhar. dele. Ninguém sabe nem qual é a religião dele, porque ele fala que Não ele é é? católico, foi batizado como evangélico, toma comunhão. A gente Pois é, pergunta qual que é a religião dele, eles nem respondem. pois é. Pois é. Se é para a gente falar, então, se é para a gente trabalhar o pânico moral, que se pegue a vida dele. Está repleta de material, né? Está repleta de material. Não precisa inventar nada. Agora, a questão da maçonaria, e aí é maçom, não é maçom, aí eu acho, sabe, assim, Acabou virando zoeira, né? é, Nisso que fica parecido, porque ninguém estava levando a sério aquilo. Eu até mostrei aqui no programa uma análise de uma menina da revista Piauí, a Ana Clara, falando que sim, são temas, você chegou a ver, não? São temas não, insignificantes. Racionalmente, são insignificantes, mas dominaram as redes e obrigaram eles a responder. Então, assim, eles perderam tempo com isso. Ao invés deles uhum, ficarem nos ataques a Lula, eles ficaram tendo que apagar os incêndios dessas bobagens. Na verdade, são bobagens, né? sim, sim. Eu fiquei muito impressionada quando eu vi na comunicação oficial de Lula, né, dizendo Lula nunca falou com o diabo. Eu achei aquilo, sabe, sensacional, porque diz muito, né? Assim, se a gente precisa hoje chegar para dizer, gente, olha, eu nunca falei com o diabo, não. Eu até poderia ter falado, mas eu estava meio apressada, que eu estava indo fazer um exame, aí não quis parar para falar com o diabo, não. Mas peguei o WhatsApp dele. Sabe? É como se a gente estivesse lidando com isso. Olha, eu nunca falei com o diabo, como se você pudesse falar Tristeza. com o diabo. A única pessoa que falou com o diabo no Brasil foi Riobaldo. Depois de Riobaldo, ninguém mais falou com o diabo. De Grande Sertão Veredas, né? É, Olha, a Rose mandou um superchat aqui dizendo: desenvolver um ódio hipócrita ao PT, homens contra aborto. Já viram as estatísticas de pais que nem sequer registram seus filhos? pois é. Rose, exatamente isso, né? Depois que nasce, pode abandonar.
Depois que nasce, pode abandonar. É assim que é o raciocínio deles em relação ao aborto. Fabi, eu lembrei muito de você esses dias. Eu estava vendo o programa o documentário sobre o Tim Maia, que está passando na Globoplay, muito bacana. Eu adoro o Tim Maia, sou super fã. E aí tiveram dois apresentadores que deram bastante espaço a ele, o Chacrinha e a Xuxa, né? E aí o Tim Maia aparece na Xuxa, gente, e eu fiquei tão chocada de ver aquela plateia da Xuxa. Era louco demais essa época, hein? A apresentadora era loira, os paquitos e paquitas eram todos brancos, toda a plateia era branca e a gente nem se dava conta disso. Essa é a verdade, né, Fabiana? Você acha que a Fabiana também sempre está questionando essa coisa da branquitude na mídia, né? Da representação apenas do branco na televisão? Eu queria perguntar para você o seguinte: você acha que a gente, nos últimos anos, avançou nessa questão, Fabi? Assim, acho que sim. Eu acho, assim, apesar de diferentes... Gritante, avançou, porque é gritante. É gritante. Se vocês virem esse documentário do Tim Maia, eu peço a vocês, aliás, ela foi muito boa com o Tim Maia, tá? Super respeitosa, gostava muito dele, era visível, mas a plateia branca, como é que eles escolhiam só brancos para colocar na plateia, né? Muito chocante. Pois é a mesma lógica da ideia de boa aparência, né, para contratar as pessoas. Boa aparência. O boa aparência, na verdade, era um filtro, né? Assim, se você tiver o cabelo crespo, você já não ficava, né? Então, assim, na verdade, eu acho que a gente tem mudado, sim, como sociedade, né? Eu acho que boa parte da movimentação que acontece da extrema-direita é porque sentiu essa mudança acontecendo, né? É uma mudança que como muita pesquisa já mostra, enfim, eu já escrevi também um pouco a respeito disso, é uma mudança que começou no Quarta Empregada no Brasil, né? Nessas últimas décadas, né? Quando mexem no Quarta Empregada da família brasileira, a rebelião começa, né? Poxa, não tenho mais uma pessoa que está às 7 da manhã para colocar meu café e às 7 da noite para colocar a mesa do meu jantar e eu pagar a ela só um salário mínimo para ela ficar à disposição para mim 15 dias. A revolução começa aí, né? A revolução e a revolta dessa classe média e das classes altas. Isso é uma coisa óbvia, assim. Então, eu acho que você tem uma mudança. E o que eu acho muito legal, assim, para falar também de coisas boas, que eu acho que a gente precisa escutar coisas boas, é que é um caminho realmente sem volta. É um caminho sem volta, sabe? A pasta não vai voltar para dentro do tubo do creme dental, não. Eu vejo na universidade, sabe? Eu vejo na rua, né? Às vezes até uma assimilação que eu percebo assim, que, 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 que não conversa, que fica muito no campo do individual, sabe? Que é um problema quando a gente está falando de política, né? Porque política é o espaço da coletividade, mas ainda assim, é muito mais interessante que você tenha essa percepção de si, porque quando você tem essa percepção de si, de ser preto, indígena, bicha, sabe? Transsexual, e quando você se coloca como sujeito político a partir também dessa identidade, né? Não estou falando que isso é bom e ponto, tem várias questões aí, mas é muito importante quando isso acontece e você se pensa politicamente, individualmente, quando você enxerga o outro, como você e o outro, né? E tem uma coisa que eu acho bem importante, sabe, se que uma parte importante da esquerda critica muitas vezes. Quando a gente está falando sobre identidade, quando a gente está falando, por exemplo, sobre raça, sobre pessoas negras, ou sobre transexuais, travestis, quando a gente está falando sobre mulheres, a gente está falando da maioria da população brasileira. A gente não está falando de grupos identitários desse tamanhos que estão ali, a gente está falando da base social brasileira. Né? 60% dos lares brasileiros são de mulheres que não estão com companheiro ou companheira nos seus lares, que lidam com esses lares sozinhas e com seus filhos. Então, quando eu estou falando sobre o voto feminino, eu não estou falando de voto identitário de um grupinho assim, não. Eu estou falando da base social brasileira. Né? E aí, às vezes, eu acho que a leitura da ideia de identidade parece que você tem ali uns grupos que estão tentando, sabe,
acabar com a Privilégio. festa da esquerda, que na verdade não é, sabe? Nossa, eu me irrito bastante com esse discurso anti-identitário de gente de esquerda. O próprio Ciro Gomes, né, fala muito mal do identitarismo. E, no entanto, as maiores novidades da política vêm do identitarismo. São as mulheres negras na política, são os LGBTs na política, Exato, entendeu? exato. E eu acho incrível como não conseguem entender a importância de Pois é. aumentar a diversidade, por exemplo, dentro de um congresso cuja maioria é de homens héteros, brancos, de meia idade. A maioria da população, gente, é de homem branco, hétero, de meia idade. Então, como é que o Congresso Não tem que aceitar isso, gente? Pelo amor de é. Deus. E assim, né, Sinara, quantas vezes a gente viu esses mesmos homens que está falando irem para a tribuna para falar sobre empregada doméstica? Quantas vezes foram falar sobre travestis? Quantas Aliás, vezes foram falar sobre aborto? Quantas vezes, sabe, se não for, fala em etarismo, mas se as próprias pessoas que estão diretamente relacionadas às questões que elas estão militando não forem, quem é que vai? Quem é que exato. vai? Né? Exatamente. A Áurea Vidal está falando aqui: libertar a empregada doméstica dando a ela os direitos trabalhistas foi o último elo da escravidão. Cortou aí essa corrente de fato. E quando cortou, Áurea, aí que os problemas da esquerda começaram no Brasil, porque Exatamente. é um marco, né, É Fabi? o mar. A história da carteira de trabalho para a empregada doméstica foi uma das primeiras coisas que derrubaram o PT do poder. A gente tem que. O Bolsonaro votou contra. O Bolsonaro Exato, votou contra. exato, eu estou contra. Né? Instituir ensino de história indígena e africana como lei. Como assim você faz uma coisa dessa? Em 2003 isso aconteceu. Como assim você faz isso? Mas você institui ensino da história africana como lei nas escolas. E olha que nem é seguido direito. Não é, não é. Isso é uma lei, mas é uma lei ignorada por boa parte das escolas brasileiras, porque entendem que ensinar a história africana é coisa do diabo. Eu já fui para uma escola em União dos Palmares, onde está a Serra da Barriga, onde foi o Quilombo de Zumbi, e nessa escola, uma professora passou um trabalho para a turma toda falar sobre religiões e dividiu a turma. Uma turma falava sobre judaísmo, outra turma falava sobre catolicismo, outra turma falava sobre hinduísmo, e a turma que ficou com candomblé, os pais foram na escola reclamar porque as crianças estavam pesquisando coisa do diabo. Isso em União dos Palmares. União Que dos Palmares. tristeza, Fabi. Que Sabe? tristeza. Então, assim, isso não é alguma coisa assim, meio que folclórica, aconteceu isso. Isso é racismo puro, isso leva a violência, isso leva a morte, isso leva a depressão de pessoas que estão associadas a isso leva a uma série de questões, sabe? E é claro que a rebelião é contra isso também, né? Tem um fundo profundamente racializado nessa rebelião de classe no Brasil, sabe? Profundamente racial. Ó, o Zé de João, agora Lula, fala: não mudamos muito, o que mudou mesmo foi o discurso, o povo negro ainda faz os mesmos trabalhos. Luiz Antônio Abrantes, percebo que já há declarações, eu sou negro e muito menos eu sou índio. Que ver mais aqui. Tertuliano, admiração de Bolsonaro, a maçonaria tem a ver com a repressão na ditadura. Bom, a gente está chegando no finalzinho aqui do nosso programa, já batemos papo pra caramba aqui, foi ótimo. E aí vocês sabem que todo mundo que vem aqui traz as famosas dicas culturais do programão aqui da Fórum. E a Fabi trouxe várias dicas, eu escolhi duas que eu quero que ela comente. A primeira delas é o livro Luanda, Lisboa, Paraíso, da Djamília Pereira de Jamília. Hã? Djamília Jamília. Pereira de Almeida. Por que você indicou esse livro para a galera aqui, Fabi? Sinara, esse é um dos livros mais bonitos que eu li nos últimos tempos. É um Ela escreve sobre um pai e um filho
que saem de Luanda, né, como está tendo o título, para Lisboa para tratar um problema que o filho tem no pé, deixa a mãe em Luanda e eles não voltam. Eles ficam tentando a vida lá em Lisboa e ela vai contando como é essa vida em Portugal, né? Uma vida muito difícil, muito dolorida, mas ela conta isso de uma maneira muito espetacular, assim. Tem um trecho desse livro que ela fala de uma visita do pai a um cemitério lá na cidade, que é uma das coisas mais bonitas que eu li nos últimos tempos. Assim, eu acabei de ler esse trecho e voltei para ele e li de novo mais 2 vezes. Sabe quando você fica assim deslumbrada com a beleza de um texto, sabe? Eu fiquei, nossa, que coisa bonita, assim. E aí eu sempre indico, porque e assim, naquele momento, né, nesses 2 anos de pandemia, nesse horror todo, eu estava precisando me encontrar com a beleza, sabe? E esse livro foi esse lugar. Que massa! Nossa, adorei, fiquei super curiosa. Eu quero ver se eu consigo. Meu projeto é ter um pouco mais de tempo para leitura, né? Nossa, como as redes roubam o tempo da leitura nossa. Ó, a Marta Werneck falou: adorei a Fabiana. O Jean Carlos falou: a Fabiana poderia ser convidada sempre, reflexões muito pertinentes. É craque, menino. Tá pensando o quê? Já ganhou o prêmio ESC e tudo, rapaz. E a outra dica dela que eu selecionei é uma série chamada Manhãs de Setembro, que ela disse que adora. Está na Amazon Prime e ela queria muito indicar para vocês. Por quê? É muito legal. Lineker fala para vocês, eu nunca escutei muito Lineker, sabe? Nunca foi uma cantora que eu fiquei ouvindo ali, tá. E aí, quando eu fui ver Manhã de Setembro, eu fiquei, nossa, Lineker, ela tem uma carreira como cantora já solidificada, mas ela é uma atriz incrível também, sabe? A série ela foi gravada no Uruguai, salvo engano, justamente porque foi gravada no momento da pandemia, e aí o Uruguai, como tem as ruas menos adensadas que São Paulo, né? Eles foram gravar ali, mas é São Paulo, na ficção, e Lineker trabalha entregando, ela é uma motoguel, né? Uhum. E acaba que ela tem um filho de uma relação do passado, e esse filho volta, né? Na vida dela. E aí, essa relação com esse filho, ela já é uma pessoa trans, quando esse filho aparece, né? E essa relação que ela vai tentando aí, ele também, não vou me lembrar o nome do ator agora, da criança, é incrível também. É um elenco sensacional, e a série tem uma beleza que eu acho muito lindo, eles têm uma conversa com Vanusa. Manhã de Setembro é uma música de Vanusa, né? E aí ela fala com Vanusa no começo, ela é fã de Vanusa porque ela é cantora também, ela tem sonho de ser cantora, e ela canta às vezes nas boates em São Paulo. É uma série muito delicada, assim, muito bonita, muito bonita. Pronto, ficou a dica aqui. Olha só, o Luiz Antônio Abrantes está dizendo aqui, fiquei arrepiado, Luanda, Lisboa, Paraíso. Como fazemos para ouvir mais a Fabiana? Ó, em primeiro lugar, você tem que segui-la nas redes sociais. Em geral, é Fabi2 Moraes, tanto no Twitter quanto no Instagram, e ver e ler as colunas dela no Intercept. Você está publicando semanalmente lá? É quinzenalmente, são quinzenais as colunas. Mas indica aí meu livro, Si. Estou lançando um livro, pessoal, dá uma força aí. Aí o livro dela, eu sempre coloco no final, coloca de novo o livro dela aqui para as pessoas verem. Fabiana Moraes, A Pauta é uma Arma de Combate. Um livro muito bom para quem quer conhecer como é que é feita essa salsicha aí, que é o jornalismo, o que é que entra aí nessa salsicha. Eu recomendo, está saindo pela Arquipélago, é bem fácil de encontrar, é só vocês darem uma busca aí, que vocês acham, Livraria Arquipélago, Fabiana Moraes, A Pauta é uma Arma de Combate. Olha, a Rudinéia Santana está falando que a história é linda, assisti a segunda temporada essa madrugada, está apaixonada pela série. Saiu a segunda temporada, eu tinha esquecido, Rudinéia. A segunda temporada. Seu marido também ficou, o quê?
Fabi, foi um prazer enorme estar aqui com você. Parabéns aí pelo livro. Gente, conheçam o trabalho da Fabiana, recomendo muito. Grande beijo, meu amor. Espero que a gente se veja logo, ó. Beijão. Obrigada, Salindona. Começo de novembro eu estou em Brasília. Opa, opa, Te opa. falo. Tchau, querida. Beijo, Obrigada. pessoal. Boa noite.